Amém. Graças a paz, irmãos. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, né, das jornadas, né, a caminhada, né? A gente já tem estudado aqui na localidade do Campinho já há algum tempo. E a gente parou um bom período aí por conta do nosso retiro do carnaval, né? Graças a Deus o Senhor abençoou, foi uma bênção para a igreja, para os jovens, todos os irmãos foram edificados. E o Senhor operou maravilhosamente no nosso retiro. Quando a gente voltou, teve a nossa reunião geral, né, aqui na cidade do Campinho, da cidade do Rio de Janeiro, lá na Curicica, na Rua Calmon. E hoje a gente está retomando, né, o estudo das jornadas aqui na nossa localidade do Campinho. Então, a gente fez uma introdução, falamos de Ramsés, né? Sucote. Ramsés foi a primeira jornada, Sucote a segunda, que é tendas, né? E aquele falando sobre o misto de gente que sai junto ali com o povo, né, de Deus ali que estava debaixo do sangue. E hoje a gente vai entrar em Etam. A gente vai entrar Ramsés, Sucote e Etam. A terceira, né? Ainda estamos no início, ainda são 42. Estamos começando ainda estamos bem no comecinho e conforme eu creio que o Senhor vai avançando com a gente, cada vez o Senhor vai nos encher mais dele, né? O Senhor vai falar cada vez mais ao nosso espírito, a gente vai ser mais edificado pelo Senhor, para a honra e glória dele mesmo, né? O Senhor conduz a todas as coisas, né? Então vamos nosso texto base, né, que é de Números 33, esse é o nosso texto base. O versículo que equivale à estação de Etam é o versículo 6. Né? Então, esse capítulo 33 de Número é o nosso texto base. Né? E, graças a Deus, é um versículo só, mas muitas das vezes ele já revela, o Espírito já revela grandes coisas para a gente apenas numa frasezinha. Né? Ele já começa nesse versículo 6 de Números 33, já começa com uma revelação do que é um aspecto, né, dessa estação, né? E fala assim, né? Números 33, 6. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etam, que está no fim do deserto. Partiram de Sucote e acamparam em Etam, que está no fim do deserto. É interessante, né, que esse Números 33, que ele sempre, eu gosto de chamar a atenção, né, que o Senhor chamou a atenção muitas vezes, e eu creio que é de grande importância a gente chamar a atenção com relação a isso, né, que eles estavam em Ramsés, mas não ficaram lá, partiram de Ramsés. Estavam em Sucote, mas aquela estação ali, né, o Senhor avançou com eles naquele assunto ali de viver em tendas. Então eles partiram de Sucote, não ficaram ali, né? Então partiram. Então a gente vê que a intenção do Senhor é que nós não fiquemos parados, estagnados numa posição, né, em Cristo, ainda que a gente esteja em Cristo, mas o Senhor não deseja que a gente fique parado, mas que a gente avança, né, que a gente vá ganhando cada vez mais do Senhor, né? Então partiram de Sucote e acamparam-se em Etam, que está no fim do deserto. Então aqui já tem algo que começa a nos falar muito dessa estação, né? E aqui eu creio que não foi muito bem traduzido, né? Esse está no fim do deserto, porque depois a gente vai ver lá em Êxodo, lá, que lá eles usam uma tradução que expressa melhor o que o Espírito quis dizer aqui nesse versículo. Tem algum irmão que tem uma tradução diferente disso? O meu está no fim do deserto. Fim também? Fim, todo mundo fim? Então, mas também. Então, mas o que o Espírito gostaria de se expressar aqui seria que essas... A tua está no limite do deserto?
Não, no seu está no limite do deserto. Ah, então já é bem melhor. Então, porque a tradução do irmão José diz que é o limite do deserto. É justamente essa a ideia. Tem tradução que seria nos confins do deserto. Confim do deserto. Ou borda do deserto. Porque qual é a ideia? Né? A ideia desse texto é o seguinte: a localização de Etã, eles saíram de Ramsés, 20 quilômetros, que é mais ou menos daqui na Barra da Tijuca, no início da Barra, que no final da Barra daria bem mais, né? De Ramsés até Sucote, e de Sucote até Etã, mais 20 quilômetros. Né? Então são 40 quilômetros que eles saindo de Ramsés até chegar a Etã. E Sucote, a ideia de Sucote para Ramsés é a fronteira do Egito. Sucote seria a fronteira do Egito e Etã seria a fronteira do exército, ou o confim do exército, ou o início do deserto, ou a borda do deserto. Não assim como está na nossa versão, de o fim do deserto, mas sim... Tem uma versão aqui que fala que está na extremidade do deserto. Extremidade do deserto, isso aí, boa também. Então seria a borda ou o início do deserto. Porque a ideia de Etã é justamente a seguinte: ela não é uma estação que não é deserto, não é deserto ainda. É a porta do deserto, entrar não é deserto, mas também não é Sucote ainda. Já não está mais Sucote. É intermediária, é a entrada, a divisa, né, de Sucote com a entrada do deserto. Então, a gente já reparou, assim, quando a gente esteve no Retiro em Miguel Pereira, quando a gente estava indo para o Retiro, a gente observa que quando a gente vai saindo da cidade, a vegetação ela vai mudando, não é isso? Então, quando a gente vai chegando na serra, já é uma outra vegetação, e até a gente chegar lá é uma outra vegetação, muda. E quando você vai para a praia também, você percebe isso, você vai chegando na praia, a vegetação vai mudando. A mesma coisa é essa, a questão que o Espírito ele quer colocar com esse confim do deserto. Do deserto. É um local que ele não é deserto, mas também não tem tanta vegetação assim. Aquele deserto que você vai chegando para o deserto, a vegetação vai ficando cada vez mais rara, né? Então tem muito pouca vegetação, mas ainda tem vegetação, porque não é deserto. Então ainda tem alguma coisa de vegetação ali. E a ideia aqui é o seguinte, de Etã, que existe um lado que é de frescor, um lado que é agradável, e um lado que já é um pouco do deserto e um pouco da vegetação. Essa é a ideia, da porta do deserto. Tem uma parte agradável ainda, mas também já tem uma parte árida, uma parte do deserto ali que eles estão começando a entrar, e o Senhor vai introduzindo aos pouquinhos. Né? Então vamos ver em Êxodo 13, para a gente começar a entender um pouco mais sobre isso, um pouco melhor, né? Com relação... Então Etã é mais ou menos isso. Em Etã acontecem duas coisas. Uma situação que é boa, agradável, que é o equivalente à mesma ali, a localidade que eles estão. Né? Então Etã, duas coisas acontecem ali. Uma bem agradável e outra não tão agradável. Então aos pouquinhos, quando eles começam a entrar pelo deserto, o Senhor vai colocando eles cada vez mais treinando, eles vão sendo treinados. A gente vai ver que o povo vai estar sendo treinado para a luta, né? Então aqui é o começo de entrar no deserto para esse treinamento do Senhor. E a gente vai ver aqui, né, Êxodo 13, do 17 até o 22. Então é esse pedacinho aqui de Êxodo que vai equivaler aqui, a essa estação de Etã. Né? De Êxodo 13, do 17 até o 22, que equivale a esse estudo de Etã, essa estação. Ainda que a gente vai ler também outros versículos no Novo Testamento também, para a gente ter clareza maior disso, né? Mas a gente vai começar pela parte boa, agradável de Etã, né? Que é a parte da vegetação ali, que ainda tem o frescor ainda da vegetação. Depois a gente vai para a parte
mais árida, desértica de Etã. Então são essas duas partes para começar a entrar no deserto. Então fala assim no 17: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Só até aí. Então a gente vê que interessante. Então essa parte de Etã é a parte do cuidado de Deus, né? É a parte que Deus está cuidando de cada um de nós, né? Então Deus ele tem esse cuidado com cada filho de Deus, o novo convertido, né, que está começando na caminhada, e ao cuidado ainda, a gente vê aqui que ainda, né, que diz aqui, posto que mais perto, né, a gente vai ver no mapa ali, eu tenho um mapinha aqui, depois os irmãos quiserem ver, né, tem até esse aqui, tem um que está em português e outro que está em inglês. O que está em português ele fala assim, ó, caminho para a terra dos filisteus, beirando aqui o Mar Grande, né? Então é um caminho reto até Canaã, um caminho bem mais perto, mas ali eles entrariam diretamente em confronto com os filisteus e com o gigante de Canaã, né? E o povo não está preparado para isso, o Senhor sabe disso. Então o Senhor começa a conduzir o povo por um outro caminho com Moisés, né? Começa a descer ele por baixo. Oi? Faz o delta ali do Mar Vermelho, né? Vai conduzindo. Para quê? Isso é um cuidado de Deus, para que eles não vejam a guerra, né? Mesmo porque não tem condição. E tem muito filho de Deus novo, convertido, que nem sabe que existe guerra. Guerra? Tem guerra? Não sei, mas a gente, né? Nós estamos no meio de uma guerra, numa batalha espiritual. Todo filho de Deus, numa batalha espiritual dia a dia. Todas as coisas que acontece conosco, no nosso emprego, família, na própria igreja, na nossa reunião, tudo tem um fundo espiritual e quando a gente reúne, o espiritual está sendo movido, né? Deus está movendo as coisas no espiritual. Existe uma peleja para a gente não estar na reunião, para a gente não vir, coisas acontecem, né? Desânimo mesmo, cansaço e acontece muita coisa. E isso tudo é uma guerra espiritual que muitas das vezes a gente não está percebido, né? E no início a gente não tem nem consciência disso. E Deus nos guarda, ainda que nós nem saiba que existe uma guerra, mas o Senhor ele nos guarda. Então essa é a ideia de conduzir o povo pelo deserto, que o povo não entre de primeiro na guerra, né? Caminho, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, né? Era mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. E arregimentados subiram, né? Na minha versão diz arregimentados, mas essa palavra aqui também ela poderia ser traduzida como armado. Tem alguém com essa versão aí, armados? Então tem o irmão com essa, mais certa, né? Arregimentado ou armados. Então, para a gente perceber, eles estavam armados, ia ter uma guerra. Já estavam armados, ainda que eles não tinham nem muita noção disso, estavam... Aquele bando, estavam saindo da escravidão, era um monte de escravo ainda, totalmente desordenado, né? E o Senhor não tinha condição de entrar com eles na guerra. E o novo convertido, ele é assim. Existe uma guerra, mas a gente não tem conhecimento dessa guerra e nem no início estamos preparados. O Senhor ele vai nos preparando, conforme nós estamos preparados, nós vamos sendo introduzidos nessa guerra. É uma guerra espiritual mesmo, né? A guerra ela é espiritual. A gente vai chegar mais para frente nisso, para a gente ter que ter consciência disso, né? Que é uma guerra espiritual. E aos pouquinhos a gente vai tomando consciência da guerra e vamos entrando nela. O Senhor não deixa a gente entrar enquanto a gente não está preparado, mas quando o Senhor permite que a gente entre, pode ter certeza que você já está preparado para aquilo. Armados, e subiram os filhos de Israel do Egito.
Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Né? Então aqui a gente já vê um pouco, eu não vou entrar agora nesse aspecto, né, dos ossos de José, só vou falar assim um pouquinho panoramicamente, mas aqui já está entrando no outro aspecto. Esse versículo ele já fala diretamente do outro aspecto de Etã, que é a guerra com a parentela, né? É uma guerra com a parentela. A primeira guerra, os primeiros confrontos começam dentro da família mesmo, do novo convertido, né? Então esse versículo aqui a gente já vê que dos ossos de José já começa a falar, porque os ossos de José foram parar no Egito por causa dos irmãos dele, né? Tinha aquele atrito ali com os irmãos dele, né? Eu creio que os irmãos já conhecem a história, né? Que eles tinham ciúme, porque, né, ele tinha sonhos que ele ia liderar, ele ia ficar sobre os irmãos, e aquela ciumada todos acabaram pegando ele, jogando num poço ali, e depois venderam ele como escravo para o Egito, e os irmãos conhecem a história, e acabou José ficando no Egito. Então a gente percebe aqui que é essa questão a primeira, né, do cuidado de Deus. A segunda coisa que acontece em Etã é essa guerra da parentela. Então aqui já está anunciando isso, e mais abaixo a gente vai ver que o próprio nome Etã, ele é um nome, é o mesmo nome de Esaú, né? Esaú, ele o povo de Esaú, que descenderam de Esaú, deram o nome de os Edomitas, não é isso? Então Esaú ele deu origem ao povo Edomita. A gente vai ver aqui, até no mapa aqui está Edom Seir, que era no Monte Seir. Eles habitavam lá em Seir, no Monte Seir, os Edomitas. Mas os egípcios, quando eles tinham contato também com esse povo edomita, eles chamavam de Etã. Ou, se vocês verem aqui nessa tradução aqui de português aqui que eu tenho aqui, está como Etão. Etão. Em inglês aqui está como Etã com H. E-E-T-H-A-M. Etã com H em inglês. Em português aqui está Etão com A-O-T-I-O. E na minha Bíblia também está Etã com AM, né? Então é questão de tradução. E os egípcios chamavam aquele povo ali, que é o mesmo povo que a gente conhece como os Edomitas, que são os descendentes de Esaú, eles chamavam eles de Etã. E é justamente que deu origem a essa jornada, Etã. Porque eles começam a ter contato com a parentela, né? Esaú era filho também de Jacó, né? Jacó teve José, né? Teve que os 12. Jacó teve. Não, que teve Esaú e Jacó. Esaú e o outro filho, qual eu esqueci o nome agora? Não, os dois filhos que eram gêmeos. O irmão de Esaú. Jacó mesmo, não é isso? Então, Jacó mesmo. O pai que era Isaac. O pai era Isaac, então eles eram irmãos. Teve aquela briga deles, né, por causa da primogenitura. O Jacó foi para a casa de Labão, e Esaú ficou lá, assumiu, herdou tudo ali que era do pai, e deu origem a esse povo, os Edomitas. E Jacó teve os 12 filhos lá com Lia e Raquel, né? E com as outras duas concubinas, que eram serva delas. E quando eles voltam ali para a terra de Canaã, eles formam, esse povo vai dar origem às 12 tribos, né? José, que era filho de Raquel, ele é o que é vendido pelos irmãos como escravo para o Egito.
Né? Então, ali no Egito, o povo depois tem uma fome, né? Os irmãos conhecem a história, aí eles vai todo mundo lá para o Egito e ficam lá, né? Por conta da fome. E depois o povo vai se multiplicando dentro do Egito ali, e depois José morre, e o faraó que levanta faz o povo escravo ali, né? Então os irmãos conhecem bem a história. Sendo que a família toda, a gente conhece a história também de Abraão, Isaac e Jacó, né? A família toda, eles são enterrados em Macpela, né? Que é Hebrom. Hebrom é na terra de... É onde é enterrado Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia, né? Eles são enterrados lá. E tem a tradição também que diz que os outros 11 filhos de Jacó foram enterrados lá também. O único que não tinha sido enterrado foi José, que ficou no Egito. Mas ele pede que levasse os ossos dele para lá, porque ele via, ele cria na ressurreição, né? Esse era o sentido, né? Ele esperava a herança da ressurreição, né? Que era a herança é justamente isso. Isso. Aí, vamos ver lá isso em Hebreus 11. Hebreus 11, se eu não me engano, 9 fala isso. Hebreus 11, 9. Não, 22. Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo. Eu já sabia do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Né? Então é a convicção da fé dele na herança da ressurreição, né? Interessante, tem uma passagem que, assim, eu queria trazer para mim, eu não sei se os irmãos conhecem, talvez alguns conheçam, talvez outros não, com relação a isso, né, que não tem como eu afirmar isso, porque a Escritura não fala isso, né? Mas que é bem interessante. E eu, quando eu penso nesse fato assim, rapaz, que coisa tremenda. É no Mateus 27. Queria ler lá com os irmãos. É que fala da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. A partir do versículo 50. É um texto também que os irmãos conhecem, que fala da morte do Senhor Jesus e da ressurreição dele. Algo interessante que acontece, não na morte do Senhor Jesus, mas na ressurreição dele, né? 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam, ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Só que interessante isso, irmãos. Aqui que falam que quando o Senhor morre, quando ele ressuscita, na ressurreição dele, o sepulcro abre, né? E santos que haviam dormido no Senhor, eles ressuscitam. Não fala quem é, por isso que eu falo que não tem como a gente, são eles, mas falam que eram santos, que tinham dormido aguardando a ressurreição. E outra, não só José, mas Abraão, ou Sara também, não sei, muitos, que são muitos, também não fala a quantidade. Podia ser Abraão, Sara, Jacó, Lia, né, Isaac, não sei. Eu creio assim, que seria muito justo Deus deixar José ver, né, o seu ressurreto, tá com ele, né? E outra coisa interessante que dá para perceber, que diz que eles entraram na cidade. Então, quer dizer, a gente sabe que Jesus, né, o fato da morte e ressurreição foi ali em Jerusalém.
e eles não estavam em Jerusalém. E se você for ver aqui no mapa, Hebrom é abaixo de Jerusalém. Jerusalém, Hebrom. Né? Então, eu penso isso. Se ressuscitarem numa outra cidade, se foram eles. A gente não pode afirmar porque a Escritura não afirma. Só falam que foram muitos santos. Né? Mas ressuscitaram e entraram na cidade. Quer dizer, isso não foi em Jerusalém que aconteceu, foi em uma cidade vizinha. Né? Só assim, trazer para os irmãos para a gente meditar, mas a gente vê, seria uma coisa tremenda, né? O Abraão, o Isaac, próprio José, né? Vê o Senhor ressurreto, ainda que não com corpo, ainda que não ressuscitaram com corpo igual ao do Senhor, né? Um corpo incorruptível, mas creio que esses que ressuscitaram morreram de novo, né? E o Senhor, ele ressuscitou como primogênito, né? De um corpo incorruptível que não morre mais. Né, a gente vai receber outras, que todos nós receberemos hoje, um corpo glorificado igual ao do Senhor quando ele vier na segunda vez. Inclusive eles, né, porque a gente vai ver mesmo em Hebreus 11, mesmo que fala dos heróis da fé, que eles não alcançaram a promessa, e a promessa eles alcançarão conosco. Né, a gente vai ver lá no finalzinho, fala sobre isso. Né? Então essa é a ressurreição com corpo incorruptível. Só chamar a atenção disso para os irmãos, né? Como está aqui na Bíblia, falando dos ossos de José, né? Então é uma figura da ressurreição de Cristo mesmo lá. Ele aguardava isso, a herança, né? Que o Senhor, ele foi o primeiro a entrar na herança. Primeiro a receber o corpo glorificado, né? A ascender aos céus. Como nosso precursor, né? Então continua, irmãos. 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, entrada do deserto. Olha só que interessante. Aqui fica mais claro, né? A borda do deserto, a entrada do deserto. Aqui fala, na minha mesma, a entrada do deserto. Os irmãos estão como também aí? Entrada do deserto? Então essa é a ideia de Etã, a entrada no deserto. Ainda não está no deserto, mas também não está mais em Sucote. Está entrando no deserto. É uma estação intermediária, né? O Senhor... Oi? Êxodo 13, 20. Êxodo 13, 20. A gente voltou lá para Êxodo. A gente agora só vai ficar em Êxodo, não vai voltar para Números mais não. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Só até aí. Então aqui a gente vê, né, interessante, do cuidado de Deus, né? Desse cuidado de Deus tem um propósito. Para quê? Primeiro, para que não vejam a guerra, para não entrar na guerra, não tem condição de entrar na guerra. Então o Senhor vai guardar, né? E aqui vai falar dos propósitos de Deus, que tem isso Deus tem um propósito nisso. Qual é o propósito de Deus? Guiar, né? Essa é a palavra-chave aqui, guiar, iluminar, a fim de que caminhassem. Então o propósito de Deus aqui é fazer com que o povo aprenda a caminhar. Então essa é o sentido do cuidado de Deus em Etã. O povo tem que aprender a caminhar. Não só aprender a caminhar, mas aprender a caminhar de dia e de noite. Tem esses dois aspectos. Não é só aprender a caminhar, mas aprender a caminhar tanto à noite como de dia. Né? Então o Senhor, ele guia e ele ilumina. Para quê? Para que caminhe. Né? Não pode ficar parado. Então tem que se mover. Então a gente tem que entender o que é esse caminhar. O que é esse caminhar? Né? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Né? Então a gente vê aqui que tem o aspecto do dia da nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então a gente vê que esse aspecto da nuvem durante o dia é um aspecto do Espírito mesmo, né? De aprender a andar no Espírito. Né? Já começa, ainda não foi nem batizado,
mas o Senhor já começa a ensinar, ainda que não saiba ainda, vai errar, lógico, mas o Senhor ele já começa a cobrir, né, o Espírito Santo já guiando durante o dia. Então esse é você aprender a andar pelo Espírito. Então você tem discernimento das coisas, você está discernindo bem as coisas, você é guiado pelo Espírito, né? Esse é o conceito do andar de dia, é você aprender a caminhar pelo Espírito. Então você está discernindo as coisas, tem um discernimento espiritual do que está acontecendo, você está sendo guiado pelo Espírito. Mas chega um determinado momento que você não está entendendo muito bem as coisas. E essa aí é a noite. Você não tem discernimento, caramba. Então, pela lógica humana, então a gente tem muito da lógica humana. Pela lógica humana, eu vou para lá. Essa é a lógica humana. Mas se eu for ver pelas escrituras, poxa, rapaz, é um negócio meio contrário, mas a escritura manda eu fazer de um jeito diferente. Esse é o ser guiado pela coluna de fogo. É ser guiado pela palavra, pelas escrituras. Né? Então a gente vê Salmo 119, 105. O irmão quiser ler, que achar, pode ler para a gente remir o tempo. Salmo 119, 105. É a exposição das suas palavras. Oi? A exposição das suas palavras. É lâmpada, já achei aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então Salmo 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então essa é a ilustração lá da coluna de fogo. Né? Então você não tem discernimento, depois eu vou estar clareando um pouquinho mais isso nessa jornada. Então esse é o sentido, né, de você aprender a caminhar, né? E não só aprender a caminhar, mas caminhar no Espírito e também pela palavra. Quando você tem discernimento, caminha pelo Espírito. Quando você não tem muito, está discernindo muito bem as coisas, você vai pelas Escrituras. O que a Escritura fala disso aqui? A Escritura fala assim. Então, rapaz, mas a lógica é essa, mas, né, a lógica do natural, né? Às vezes a gente está se mover no natural, a gente sabe muito bem, não precisa, mas o Senhor, justamente isso que o Senhor quer aprender, que a gente aprenda a caminhar. É se mover, caminhar pela fé. Né? Caminhar pela fé, pelo espiritual. É isso que o Senhor quer que a gente aprenda, né? Está falando nessa etapa. Né? Porque no natural a gente sabe muito bem, mas é caminhar pela fé, pelo espiritual, né? A gente vai ver aqui também, queria ver com os irmãos em Gênesis 12. Também é uma ilustração dessa jornada de... Tem Etã também, né, nas caminhadas de Abraão. Né, que as caminhadas de Abraão, elas falam dessas mesmas... passa, né, por muitas dessas etapas que a gente vê nas jornadas. Então as nossas pisadas hoje são as pisadas de Abraão. Então a gente vai ver aqui, né, que fala aqui, Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então olha só que interessante. Se a gente vê o versículo anterior, do 31, versículo 31 do capítulo 11 de Gênesis. Gênesis 11, 31. Tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Arão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Né? Então a gente vê que é interessante.
que eles tinham saído da terra já de Ur dos Caldeus, né? Quando eles saem da terra de Ur dos Caldeus, isso é o mesmo equivalente com a jornada de Ramsés. Eles saem, né? Quando Abraão sai ali com a parentela de Ur dos Caldeus. Amém, irmãos, amém. Então a gente vê, né, que Abraão ele sai com o pai, né, com Ló, com a esposa, saem todos eles de Ur dos Caldeus. Essa é a mesma ilustração do povo ali do Egito quando eles saem de Ramsés, né? Então fala no 12, né? Ora, disse o Senhor a Arão, sai da sua terra, né? Então isso aqui já é Sucote, ele sair da sua terra. Ser peregrino, aprender a ser peregrino. Sair de Ur dos Caldeus é Ramsés. Sair da sua terra seria Sucote, aprender a andar em tendas. E sair da sua parentela seria Etã, né? Então o Senhor quer que saia de Ramsés, da sua terra, Sucote, mas não só da sua parentela também, Etã, né? Que está falando da parentela. Vai para uma terra que te mostrarei. Então a gente sabe que Abraão foi o pai da fé, né? Ele saiu pela fé, porque ele creu, ele saiu para um lugar que ele não sabia para onde estava indo, né? Ele não saía, então as pisadas de Abraão eram uma pisada de fé, aprender a confiar em Deus, né? Como a gente estava falando aqui antes. Esse é o sentido do aprender a caminhar por fé, como Abraão fez, né? Então, no natural, você vai fazer alguma coisa, naturalmente falando, mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente aprenda a caminhar pela fé no espiritual, né? No direcionamento de Deus, seguindo a nuvem, o Espírito e seguindo a palavra de Deus, né? Então a gente vê que interessante, versículo 32 aqui do capítulo 11 de Gênesis, Gênesis 11, 32, vai falar assim, ó: e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Então a gente vê que eles já tinham saído de Ur dos Caldeus, mas enquanto o pai de Abraão ele foi vivo, Abraão não avançou. Abraão ele não avançou enquanto o pai era vivo. Ele só vai sair da terra e do meio da parentela, só vai avançar depois que o pai morre. Enquanto o pai dele era vivo, ele não avançava, não avançou. Então esse aqui, né? Então depois que o pai morre, que ele morre aqui no versículo pai de Abraão, né? Terá, no capítulo 11, 32, no capítulo 12, 1, já vem o pedido de Deus, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só até aí. Então a gente vê que é interessante, né? Até o Gabriel mesmo tempo atrás, comentando desse texto aqui, né? Diz que primeiro Deus abençoa, né? Ele dá a bênção. Está no 2. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. Ele dá a bênção. Né? No versículo... Ainda no 2 ainda, te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Agora ele se torna a bênção. Primeiro Deus dá a bênção a ele, agora ele se torna a bênção. Sê tu uma bênção. Então tem um propósito nisso. Deus dá a bênção, agora ele se torna o que Deus deu para ele, ele se torna a bênção com um propósito. Qual o propósito? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De todas as famílias da terra serem benditas nele. Né? Então a gente sabe que tem um aspecto aqui, mas eu não queria pegar esse aspecto de que da semente dele que foi Cristo, que depois veio Davi, e hoje nós estamos aqui, né, como a semente de Abraão. Né? Não quero pegar esse aspecto, quero pegar um aspecto mais prático disso. Porque eu vou chegar nesse ponto da parentela, do nosso
do nosso convívio do novo convertido com a parentela, né? Porque aqui está falando, sai da tua terra, da tua parentela. Então é bom a gente entender isso, para a gente não entender literalmente, porque a gente tem que entender espiritualmente, né? Porque a gente vai sair o quê? Do meio da nossa parentela? Vai abandonar pai, mãe? Não é isso que está falando. Mesmo porque quando a gente chegar lá, a gente entrar no Novo Testamento, a gente vai ler alguns textos bem polêmicos. Quem não aborrecer pai e mãe não é digno de mim. Então a gente tem que entender essas coisas com clareza, né? A gente vai ver um texto lá que vai falar que o homem, o pai, a mãe vão ser inimigo, a nora um do outro. Então a gente tem que entender o que está falando. Então, agora eu virei cristão, virei inimigo do meu pai, da minha mãe, eu vou ter que sair da minha casa? Não é isso, né? Então a gente vai sair da parentela, mas a gente continua com a nossa esposa, a gente continua convivendo com os nossos familiares, né? Mas a gente tem que tomar uma postura, uma identidade cristã, né? Porque quando nós cremos no Senhor, nós recebemos uma identidade em Cristo. Então agora o Senhor ele vai nos fazer uma bênção para abençoar todas as famílias da terra, inclusive a nossa família. Agora nós vamos ser uma bênção no meio da nossa parentela, não inimigo, né? Mas muitas das vezes a gente vai ver que a gente pode se colocar na posição de inimigo, né? Vamos voltar para lá para... Queria ler alguns textos. Obrigado, irmão. Obrigadão mesmo. Queria ler um texto de Mateus 10 com os irmãos. Mateus 10, a gente vai entrar um pouquinho nesses aspectos, né? Oi. Só para contextualizar eles, Amém, pode falar. Contextualizar vocês, a gente está estudando as jornadas de Israel no deserto. São 42 jornadas, né? Aí ele está na terceira jornada. O Israel saiu de Ramsés, de Ramsés foi para Sucote, que é a primeira jornada que sai depois de Ramsés. Depois de Sucote foi para Etã. Ele está falando sobre a jornada de Etã, né? A jornada de Sucote vai falar sobre você agora aprender a andar no corpo de Cristo, né? Vai falar de tendas, sobre aprender a andar na igreja. E Etã é o início, ainda não é o deserto, né? Ele estava explicando ainda há pouco. O Etã já não é deserto, é a porta de entrada do deserto. Então, em Etã, você vai começar, o novo convertido ele tem que começar a aprender a caminhada cristã. Vai falar lá que em Etã já começa a falar que eles foram guiados pela nuvem e pela coluna de fogo. Então vai começar e poder ler de novo o número não é Êxodo 13. Êxodo 13. Só para a gente... Então, isso, rapidinho vou ler. Então, do 17, né? Então, Êxodo 13 do 17. Duas coisas que acontecem nessa jornada de Etã. Então, é uma etapa para novo convertido, né? Não que isso não possa acontecer também, toda estação dessa, elas podem acontecer também em outras etapas. O normal é ela acontecer logo no início, né? Logo que a gente começa a caminhar com o Senhor, que se converte, no início da nossa caminhada. Mas isso também pode acontecer com uma pessoa que já caminha há 20 anos, pode acontecer com uma pessoa já mais. As jornadas elas podem se repetir no decorrer da nossa caminhada, entende? Não é que a gente passou por isso aí, isso pode acontecer em outra situação, né? Então, Êxodo 13, do 17, a gente vai ver duas coisas que aconteceram em Etã. A primeira é o cuidado de Deus, né? Deus tem um cuidado com o seu povo, né? Que fala, tendo Faraó deixado ir o povo, Faraó deixou o povo ir. Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Era um caminho que era mais perto para chegar. Eles iam para a terra de Canaã, era um caminho curto, bem pertinho, rápido chegariam lá. Era um caminho reto, mas eles viriam a guerra dos filisteus e eles entrariam diretamente com a guerra dos gigantes em Canaã. Então, mas eles não estavam preparados para isso. O novo convertido ele não está preparado para isso.
né, para combater o bom combate com principado e potestade, não tem condição disso. Então, por que Deus fez eles caminharem pelo caminho do deserto? Porque Deus tinha um cuidado tem um cuidado com o novo convertido, para que não vejam a guerra, né? Então esse é o cuidado de Deus. Porém fez o povo, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Arregimentados, ou seja, armados, né, subiram, que eles estavam armados, ia ter uma guerra, mas por enquanto não, Deus estava aguardando. Os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai conosco os meus ossos, né, para ser enterrado lá na terra de Canaã, onde tinham sido enterrado a parentela dele, né, Abraão, Isaac, Jacó e suas esposas, porque era a terra da ressurreição, eles sabiam que era a terra da promessa, que eles aguardariam né, os ossos ali de José, é uma figura da ressurreição de Cristo, né? Eles aguardavam essa herança, por isso ele pede para levar os ossos dele para lá. E isso aqui já vai colocar também a guerra entre a parentela, que José foi parar no Egito por causa dos irmãos, que venderam ele como escravo para o Egito. Então tinha aquela intriga ali dos irmãos, já fala dessa guerra da parentela. E o outro aspecto também é o próprio nome da jornada, que é Etã. Etã é um nome de Edom, que é Esaú, né, que era irmão de Jacó, né, que deu origem ao povo edomita, né? Jacó deu origem aos israelitas, né? Que hoje a gente conhece como judeus, né? E Esaú deu origem ao povo edomita. Então o próprio nome da jornada Etã é o mesmo que Edom, né? Mas é a tradução de Edom pronunciada pelos egípcios. Quando os egípcios viam os edomitas, chamavam eles de Etã, né? Mas é o mesmo povo. Mais interessante nesse cuidado de Deus com o novo convertido, queria que um irmão que achasse Jó 1:10. O irmão que achar pode ler. Jó, livro de Jó, pra gente. Eu ia passar para Mateus, mas a gente voltou no assunto. Aí lembrei desse versículo aqui. Jó 1:10. Pra gente ver o cuidado de Deus, às vezes a gente nem percebe, né? O irmão que achar pode ler. Depois eu queria comentar sobre esse arregimentado. Tá. Pode ler? Pode ler. Jó 1:10. Por acaso, tu não tens protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Então, tem uma versão que fala que tu tens cercado ele. Tem alguém que tem essa versão? Cercado ele. A minha tem cercaste. Cercaste, como é que tá? Fala. Fala assim, porventura tu não cercaste de saber ele, a tua casa, tudo quanto tem? Então, esse texto aí, os irmãos que não conhecem, é um texto que quando... Né, o diabo mesmo, ele vai ter com os filhos dos anjos, né, ali com os anjos caídos, vai ter com Deus lá. E Deus pergunta para ele, onde tu estava? Ele estava rodeando a terra, passeando na terra lá, e agora ele vai expor o que ele estava fazendo na terra. É isso que Deus queria que ele expor o que ele estava fazendo na terra. Ele já tinha ido lá tentar tocar, em Jó. Já por acaso você viste meu servo Jó? Ele, vi, mas você cercou ele. Como é que ele sabia que tinha cercado? Porque já tinha ido lá, já tinha tentado fazer alguma coisa lá. Né? Então a gente vê o cuidado de Deus, às vezes a gente não percebe, né, o cuidado de Deus. Mas o próprio diabo dá testemunho que Deus cerca.
Não só Jó, mas a parentela, né? E tudo que ele tem era cercado, era cuidado por Deus. Então Deus não cuida somente a gente, mas os nossos também, né? E tudo que a gente tem também é guardado por Deus, né? Deus guarda. Você cercou ele, eu fui lá, eu conheço ele, estava até cercado lá. Ah, tu estava cercado porque tu já tentou botar lá a mão lá. Então a gente vê que mais tarde, né, aquela cerca ali vai sair, Deus vai deixar entrar na guerra ali no conflito, com um propósito. Deus vai ter um propósito em todas as coisas. Mas por enquanto está guardando, né? Então esse é o cuidado que Deus tem com o novo convertido. E as primeiras lutas que a gente tem é no meio da parentela. Né? É uma luta mais branda, né? Então eu queria ler com os irmãos Efésios, o irmão que achar também para remir o tempo, Efésios 6. Efésios... Deixa eu ver aqui, eu não me lembro o que é que fala, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra principados e potestades. 12, pode ler. Porque não temos luta, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é interessante, irmão, a gente vai entrar nesses versículos agora que eu vou falar, com isso na mente. Né? A gente tem que entrar, ter entendimento disso. Porque a nossa luta, existe uma guerra, né? A gente está falando aqui que existe uma guerra, que por enquanto o Senhor não guarda, Ele vai colocando a gente aos pouquinhos. Mas essa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim contra principados e potestades, né? Então a gente, com isso na mente agora, a gente vai ler Mateus 10 a partir do 36. A gente vai ler agora alguns versículos que vai falar dessa guerra na família, né? Não só isso, mas vamos ler outros também. Mateus 10 a partir do 34. Lê a partir do 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Né? Então, aqui é interessante, né? Isso aqui que eu queria falar com os irmãos. Né? Então, esses textos têm uma chave. No 37 vai falar assim, ó, quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Essa é a chave desse texto que a gente leu. Mais do que a mim. Não é que a gente não deve amar o pai ou virar inimigo, porque vem falando antes de trazer divisão, né, que os inimigos vão ser o da própria casa. Não é que quando agora a gente se converteu vai virar inimigo da nossa parentela, né? Então a gente tem que saber, ter conhecimento dessa guerra espiritual, que não é um inimigo literal, mas é um inimigo espiritual. E a gente, sem saber, a gente pode se tornar inimigo mesmo. E ainda tem algo que é bem interessante, que a gente pode ser inimigo ou do filho, o pai pode ser inimigo do filho, o filho pode ser inimigo do pai, o marido pode ser inimigo da esposa, a esposa é inimigo do marido, né? A nora da sogra, a sogra da nora. E a gente pode ser inimigo sem perceber e fazendo coisa boa. Entende? O que é isso, irmãos? O que é isso? Eu queria trazer clareza nisso, nesse sentido espiritual, que é
o aprender a caminhar pela fé. A pisada de Abraão, ser uma bênção na família, né? Então a gente tem que aprender a caminhar pelo Espírito e pela Escritura, não é isso que a gente estava lendo? Pela nuvem e pela coluna de fogo, pelo Espírito e guiado pela Escritura, não é isso? Quando é que eu sou inimigo do meu filho, ou da minha filha, ou da minha esposa? Quando é que nós somos inimigos? Quando você impede o seu parente de avançar, de caminhar. Você está sendo inimigo dele. Então, se você tem eu tenho a Rosane é minha esposa, e tem algo que prejudica ela a avançar em Cristo, a caminhar, e eu, de repente, eu ajudo ela, incentivo ela naquilo dali, mas aquilo está prejudicando ela de avançar. Eu estou sendo inimigo dela. Os irmãos estão captando? Ela está deixando de avançar. Às vezes a gente pensa que guerra é porque eu vou ter confusão. Pode ser também, né? Você se converteu agora, vai ter desavença, né? Você vai para a igreja, vão ser colocadas coisas diante de ti que você vai ter que rejeitar, né? Pode ter um atrito também. Você tem que ter sabedoria, porque a tua briga não é contra a carne e contra o sangue, contra principados e potestades. E Deus colocou você na sua família para você ser uma bênção, né? Não ser inimigo literalmente do teu pai e da tua mãe, mas para que você conduza eles a Cristo, né? Às vezes você é levantado dentro de uma casa, você é levantado como coluna naquela casa, né? Então, às vezes, a gente pensa na guerra espiritual do novo convertido com a família, a gente pensa de um lado negativo, que pode acontecer, né? De repente é uma pessoa que se converte num lar que é muçulmano. Pode ter atrito sério, né? Luta séria ali dentro daquela casa. Mas não necessariamente pode ser um atrito dessa forma, né? Pode ser a coisa boa. Você tem um costume, né? Que, por exemplo, vamos citar aí um celular para uma criança. Um exemplo bobo. Mas isso vai avançar muito nisso, né? E a pessoa fica viciada no celular. E a pessoa não lê a Escritura, pega aquele celular ali o dia inteiro. Então aquilo dali está impedindo a pessoa de avançar em Cristo, de ler a Bíblia, né? De ter comunhão com Deus. E você sabendo disso, você, poxa, vê lá o negócio que eu coloquei lá na rede social, e você está incentivando aquilo dali, você está sendo inimigo ou da tua esposa, ou do teu filho, né? Não, vem aqui, filho, vamos ter um culto aqui na família, vamos ler a Escritura aqui, né? Vamos entender aqui, né? Chamar para comunhão, né? Na família. Ou você cada vez mais você está perdendo a sua filha, você pode estar perdendo. Por que às vezes você perde, o pai perde o filho dentro da família, né? É um lar cristão e daqui a pouco o filho foi para droga. Por que perdeu? Muitas das vezes o pai foi inimigo do filho. E o pai às vezes era crente, mas ele era crente, a gente pensa no sentido do que é convertido, do que não é convertido, né? Mas às vezes o que é convertido também ele pode ser inimigo, de não ajudar a avançar, né? Então esse aqui, ó, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, então o sentido não é que você não vai amar seu pai e sua mãe. Você tem que amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, sua nora, você tem que amar e amar muito, né? Você só não pode amar mais do que o Senhor. Então chega ali no limite que esse amor pela sua parentela está te impedindo de avançar no Senhor. Então aí passa a ser teu inimigo. Então você não pode amar mais do que o Senhor, né? Então isso aqui seria você aprender a lidar com as suas afeições pessoais, né? Você ama, sim, ama seu pai, seu filho, sua mãe, não mais do que o Senhor, né? Primeiramente o Senhor, né? Então esse é o primeiro princípio. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Vamos ver do 25.
Grandes multidões o acompanhavam a ele. Voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Né? A gente vê outro, Miqueias 7, 5, 6. Miqueias, lá no Velho Testamento. Miqueias 7, 5, 6. O irmão que achar pode ler. 7. Não criar. Pode ler. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Tende cuidado com o que dizes, até para aquela que vos abraça. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Aí o 7 diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e meu Deus me ouvirá. Né? A gente vê aqui que interessante, não creiais no amigo. Não está falando que é inimigo não, que é amigo. É amigo mesmo. Né? Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, ou seja, com a sua esposa. Né, que dorme contigo. Tem versão que acho que fala que aquela que dorme ao teu lado. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe e a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Né? Pode ser ou pode não ser. Né? Então isso aí é relativo, depende da família de cada um. Né? Tem algumas você vai ter problema com teu irmão, mas não vai ter com o pai, tem com o pai, não tem com a mãe, ou tem com todo mundo. Né? O problema pode ser negativo, de atrito mesmo. Já vi caso de, você virou crente, eu vou te deserdar. Já ouvi história assim. Meu pai. Você virou crente mesmo? Então, você não tem mais herança não, tá? Já ouvi história assim, tem aqui, o irmão aqui está dando testemunho que teve na família dele esse tipo de coisa. Né? Mas assim, o que eu queria chamar a atenção é que nem sempre o ser inimigo é um aspecto negativo de atrito. Né? Eu me lembro quando eu era novo convertido, tinha acabado de ser batizado, eu falei para a Rosane, estava lá na casa da Rosane, né? Rosane, vamos hoje lá para casa, lá para minha casa? Vamos, tal. Vamos almoçar lá com a minha mãe, lá com todo mundo lá. Aí cheguei. Quando eu cheguei com a Rosane em casa, não sei se a Rosane se lembra disso. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? A gente chegou ainda para almoçar, almoçamos lá, quietinho lá no nosso canto, mas não, você lembra disso? Batucada, rapaz, o negócio lá, eu falei, rapaz, que treva é essa? Num passado muito, os irmãos conhecem depois, né? Minha mãe se converteu, se batizou e chegou até a reunir conosco aqui, faleceu agora em janeiro. Morreu no Senhor, graças a Deus, mas era quase mãe de santo, praticamente era uma mãe de santo. Então eu e a Rosane, novo convertido em casa. Mas, né, e detalhe, não preguei, não chegava para minha mãe, falava de Jesus para ela. Era o meu procedimento que eu tinha no dia a dia com ela. Um belo dia ela chegou, vou contigo para a reunião. Fiquei espantado, já estava lá no portão, ela até contava essa história. Eu já estava no portão, indo embora, daqui a pouco, chegou, eu vou contigo. Aí foi, na reunião, começou a ir, ninguém mandou ela fazer nada, chegou na casa dela lá, quebrou as coisas todas dela lá, jogou tudo no lixo, depois pediu o batismo, começou a reunir, quando a gente ainda reunia em denominação, né? Depois a gente começou a reunir com os irmãos, ela veio com a gente também, e os irmãos conheceram a minha mãe aqui, morreu agora em janeiro no Senhor, graças a Deus, está com o Senhor, né? Mas, quando a gente, no início, né, tem esse tipo de problema, né? Então é a jornada de aprender a caminhar, né? Não no natural, né? Então vão ter coisas que a gente sabe fazer naturalmente, mas é seguir as pisadas de Abraão, é um caminhar pela fé,
né? Não é um caminhar pelo natural, é um caminhar pelo Espírito, né? Então a gente precisa caminhar, aprender a caminhar, né? Aprender a caminhar pelas Escrituras. O que as Escrituras falam sobre esse assunto? Né? Então, naturalmente, aconteceu alguma coisa na sua família, na sua casa, mas naturalmente eu faria isso. Mas o que a Escritura fala sobre isso? Tua mãe chegou em casa, falou a Escritura para ela sentou-lhe a mão na sua cara? Foi isso que aconteceu? Tá, mas a Escritura, o que a Escritura fala? Dá outra face. Não é isso? Se o teu inimigo, porque o inimigo pode ser da sua própria casa, tiver fome, o que a gente faz? Dá-lhe de comer, não é isso? E assim, esse é o início da caminhada que temos que aprender, irmãos. Caminhar pela fé. O atrito começa dentro da nossa casa, mas vai acontecer também no trabalho, vai acontecer no curso, vai acontecer com o vizinho, né? E o Senhor, Ele vai deixando essas coisas acontecendo. Primeiro, as lutas, né, são aquelas lutas mais brandas, né? Luta na família. Depois a gente vai guerrear contra principado e potestade. A gente vai guerrear contra o gigante lá de Canaã. Mas no início, né, esses atritos com a parentela, no emprego, né? E é isso que eu queria deixar para os irmãos. Eu vou estar fechando agora para a gente começar a ruminar esse assunto, para os irmãos acrescentarem algum texto, que os irmãos se lembrarem, né? Ou quiser contar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta, alguma dúvida, né? Para a gente tirar a dúvida, ou acrescentar algum outro texto. Amém?